Direto da redação. O governo Lula sofreu uma derrota ontem na sessão do Senado. O indicado do presidente, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele foi participar de uma sabatina no Senado, que é um rito para quem é indicado pelo presidente para compor a Corte, a Suprema Corte. E na sabatina, a indicação do Jorge Messias, ela não foi referendada pelo Senado. Ele foi derrotado, o nome foi rejeitado pelo Senado. É a primeira vez que isso acontece desde 1824, ainda no governo do Marechal Floriano Peixoto. E essa sessão ela terminou em confusão. E agora restará a Lula indicar um outro nome para compor a Suprema Corte. Por quê? Para integrar a Suprema Corte, a indicação cabe, é uma prerrogativa do presidente da República. Você vai acompanhar o que foi um pouco essa sessão tumultuada ontem no Senado, na reportagem da Selma Dias. Olha, pessoal, foi uma votação histórica. 42 senadores votaram contra a indicação de Jorge Messias e apenas 34 favoráveis. Ele precisava de pelo menos 41 votos, né? Como vocês disseram, isso é algo inédito, não acontece há pelo menos 130 anos aqui no Senado. No momento da divulgação desse resultado, foi uma confusão generalizada lá no plenário, muita gritaria. A sessão teve até de ser encerrada antes do prazo por conta dessa confusão. Né? O que acontece agora, de agora em diante, com essa rejeição? Essa indicação do presidente Lula vai ser arquivada, mas a prerrogativa de sugerir um novo nome para essa vaga no Supremo Tribunal Federal continua sendo do presidente Lula, mas não tem vaga, não tem né, prazo para que isso aconteça. A oposição quer que essa indicação seja votada apenas depois das eleições, mas os governistas e o próprio presidente Lula também não se posicionou sobre isso. Não há nenhuma informação sobre nomes que serão sugeridos para essa nova indicação do presidente. Jorge Messias continua aqui no prédio do Senado Federal, mas não falou com a imprensa até o momento e nem os governistas também indicaram os próximos passos sobre essa rejeição histórica aqui de um nome indicado pelo presidente Lula para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Vamos contextualizar certinho aqui em que momento a Selma Dias ela fez essa reportagem. Ela estava no Senado, então ela cobriu essa reportagem durante a sessão e naquele momento em que ela estava no Senado, o Jorge Messias ainda permanecia nas instalações do Senado Federal. Por isso ela fala que ele ainda permanece aqui. Mas é preciso assim, a gente fazer uma análise mais aprofundada sobre esse episódio aí, porque não foi só uma rejeição ao nome indicado pelo presidente Lula, foi também porque há uma polarização no âmbito do Senado Federal. E o governo ele já tinha atendido os pleitos ali de alguns parlamentares, dos senadores, com liberação de emendas parlamentares, que é comum também, é o chamado toma lá da cá, que acontece nesse tipo de votação. Mas há também ali uma resposta do Senado Federal, um ataque indireto à Suprema Corte. E quem até analisa isso comigo aqui por meio de uma mensagem no WhatsApp, o conceituadíssimo criminalista, advogado, Fernando Fernandes, um dos maiores criminalistas no Brasil, ele faz uma avaliação aqui muito interessante, né? Porque ele pega esse gancho aí para avaliar essa crise que afeta também o Senado Federal e politiza essa questão aí no âmbito dessas votações. O Fernando Fernandes ele fala o seguinte, aqui vou abrir aspas aqui para uma frase que ele fala aqui no WhatsApp: falta um projeto de STF, há um ataque ao Supremo, é verdade. Há uma causa eleitoral, é verdade, mas falta um projeto da Suprema Corte. Eu entendo o que ele está falando, eu quero até entrevistá-lo aqui para discorrer mais sobre esse tema aqui, porque eu acho que ele está na pauta, ele está na ordem do dia. O Brasil precisa discutir isso. A Suprema Corte ela precisa voltar para a caixinha dela. A Suprema Corte ela tem invadido muitas atribuições do Legislativo, tem surgido choques com o Legislativo. Eu estou vendo agora o episódio aqui no Rio de Janeiro em que a Suprema Corte inviabiliza o processo sucessório no Rio de Janeiro porque se discute se a eleição é direta, se não é indireta, aí não tem lei, não tem norma que especifique isso, aí se fala em o Supremo criar jurisprudência, isso é invasão às atribuições de um legislativo. E os poderes eles são independentes, é o que rege a Constituição, porém harmônicos. Então nós temos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, cada qual deveria estar na sua caixinha. A classe política chamou o judiciário para dentro do processo político, o judiciário gostou e não quer sair.
E o que a gente assiste nos últimos anos aqui é o judiciário, são juízes de primeira instância, todo mundo se arvorando em criminalizar político, de promover verdadeiras demonizações da classe política, prender a classe política e depois abandonar, o juiz abandona a toca, vai ser candidato. Foi assim com o Sérgio Moro, foi assim com um monte de juiz que a gente viu aí largar a toga para ser candidato, porque quem está no ambiente político estão invadindo. E o Rio de Janeiro agora é administrado pelo presidente do TJ, pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. Então veja bem a confusão que isso está criando, o choque que se cria entre a classe política e o judiciário. E o que se quer é uma Suprema Corte mais constitucional, creio que é isso que aborda o advogado, o Fernando Fernandes. Mas eu vou entrevistá-lo aqui, eu quero assim discorrer melhor sobre isso, porque vale uma entrevista à parte sobre isso. Mas nesse episódio da indicação do Jorge Messias, é interessante observar que não é comum isso acontecer. O presidente indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal e o Senado ele barrar. Isso aconteceu em uma ocasião, em 1824, no governo do Marechal Floriano Peixoto. 5 indicações dele foram barradas no âmbito do Senado Federal. Então nós estamos falando aqui em mais de 100 anos que isso acontece. Então é uma derrota histórica, uma derrota política para o governo Lula. Eu gostaria até de dar uma desdobrada nessa reportagem agora com a Daniela Longuinho, por favor. O plenário do Senado rejeitou nesta quarta-feira a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram 42 votos contrários, 34 favoráveis e uma abstenção. Estiveram ausentes os senadores Wilder Moraes, do PL de São Paulo, o astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Cid Gomes, do PSB do Ceará, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O resultado da votação, que foi secreta, foi anunciado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Votaram sim! Presta atenção! Presta atenção! Votaram sim! 34 senadores e senadoras! Votaram não! 42 senadores! Foi rejeitada a indicação! A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à presidência da República. Esta foi a primeira vez desde 1894 que uma indicação ao STF foi rejeitada pelo Senado Federal. Naquele ano, os senadores recusaram 5 indicações feitas pelo Marechal Floriano Peixoto, presidente do Brasil à época. Mais cedo, o nome de Messias havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado com 16 votos favoráveis e 11 contrários. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, lamentou o resultado e o atribuiu à polarização do Senado. Essa é a circunstância do Senado atualmente, diante dessa polarização, e sobretudo agora pressionado pelo processo eleitoral. O resultado aqui é um resultado expresso pelo plenário, que nós respeitamos, lamentamos, mas respeitamos, porque não é agradável para ninguém, depois de 124 anos, ter a rejeição de um candidato ao Supremo Tribunal Federal. A indicação de Jorge Messias foi anunciada pelo presidente Lula há cerca de 5 meses, mas a mensagem oficial com a indicação só chegou ao Senado no início de abril. Agora, Lula deverá indicar outro nome para ocupar a vaga no STF, deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Eu tenho uma tese de que essa rejeição ela contou com um certo colaboracionismo de membros do PT. Eu acho que aí também tem um pouco de fogo amigo. Uma gravação ontem, o Jorge Alcolumbre, ele conversava com o Jacques Wagner, que é um senador do PT, durante essa votação no Senado. Eles confabulavam. E o microfone do Senado, o Alcolumbre, ele deixou o microfone aberto. E vaza o que o Alcolumbre fala ao ouvido do Jacques Wagner, quando ele diz, vai perder por 9 votos. E foi o resultado que cravou. Então,
Olha só, isso aí é enterro de luxo. Ninguém perde. O governo não perde votação no Senado desse jeito, não. Não perde. Não é mais governo do PT, não perde. Então isso ali teve coveiro no meio, teve gente ali, teve conspiração, teve fogo amigo dessa história. Põe a gravação aí do Alcolumbre cochichando, o cochicho do Alcolumbre com o Jacques Wagner, por favor. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Acho que vai perder por 8. Na verdade, ele fala, vai perder por 8 votos. E foi, por 8 votos que perdeu, foi o resultado que cravou. Então, ele já sabia de antemão qual seria o resultado. As pessoas conhecem o ânimo, as pessoas... ninguém se engana. Santo Antônio se engana no Senado, não, gente. Santo Antônio não se engana no Senado. Então, isso daí teve fogo amigo. Quantas vezes o Jorge Messias, ele deve ter dito não para aliados ali do PT, a mando do próprio Lula. Havia certa vez um prefeito, eu não vou dizer o nome aqui porque eu ia embora desse prefeito, não posso dizer o nome. O que ele fazia? Ele dizia sim a tudo. Ele dizia sim a tudo. O cara chegava, seu fulano precisa disso. Claro, procura Beltrano. Mas ele já mandava o sinalzinho pro cara rejeitar. Quando era para atender, ele fazia um triângulozinho, uma assinaturazinha de maçom, com 3 pontinhos. Um embaixo, um em cima e outro embaixo. É um triângulozinho, era pro cara atender. Aí quando não era para atender, faltava um pontinho. Teve um malandro que descobriu isso. O cara levou um pedido para atender, com os 3 pontinhos, com a assinatura, os 3 pontinhos, o cara atendeu. Levou mais um, o cara atendeu. Levou um terceiro, uma vez não atendeu. Ele olhou, ele guardava os bilhetinhos como recordação. Ele, o que tem esse bilhetinho aqui? Por que não atendeu isso aqui? O outro atendeu, o prefeito mandou. Ele observou que em 2 bilhetes ele tinha assim um senso, uma atenção muito grande, né? Ah, nesse aqui faltou um pontinho. Será que foi isso? Então, nas outras vezes, ele foi pedir outras coisas, aí o prefeito foi faltando um pontinho. Não, aqui faltou um pontinho, vou botar aqui. Pum! O cara atendeu. Ele descobriu a malandragem. Ele foi no terceiro, foi no quarto, a mesma coisa. Ele botou o pontinho e atendeu. Só que o malandro era fofoqueiro. Ele contou essa porcaria pra todo mundo. O cara foi lá, pedia doutor fulano lá. O pessoal já sabe o que eu tô falando, tá vendo? Já descobriu. E ele agora, não atendeu. Uma primeira vez, não atendeu. O cara, me dá aqui. Vou te ensinar um segredo aqui, ó. Toda vez que você quiser, se ele der o bilhete faltando um pontinho, você põe mais um com a caneta da mesma cor. Pum. Bicho, foi um furdunço na prefeitura, porque passou a atender tudo. O orçamento da prefeitura explodiu, estourou naquele ano. E todo mundo descobriu o segredo dos 3 pontinhos. Mas até o prefeito descobrir que alguém tinha descoberto, ele falou, o que tá dando mesmo? Você tá atendendo tudo lá? O cara chegou lá com um bilhete. Que bilhete? Eu mandei com sinal pra não atender. Ele, não, todos os bilhetes estavam com os 3 pontinhos. Ele, puta que pariu, descobriram os 3 pontinhos, o segredo dos 3 pontinhos. Então, tem isso. Presidente, prefeito, governador, muitas vezes ele diz sim, mas tem alguém escalado para dizer não. Se Jorge Messias foi escalado para dizer não até os aliados do PT, ele pagou o preço, a fatura provavelmente chegou agora. Eu não estou falando que é isso. Eu estou apenas avaliando conjunturalmente por experiências de dentro de administração, que a gente conhece, já esteve dentro, né? Mas pode ter dito não. Muita gente não deve ter antipatia de muita gente do PT. Mas o perfil dele é um bom advogado, é professor, é evangélico. Ele foi rejeitado, o nome dele até mesmo por membros da bancada evangélica, por irmãos de fé, por irmãos de religião. Então, o que se vê é o seguinte, para se dizer irmão é uma palavra muito forte, né? É muito forte. Vai além da palavra, da verbalização. Irmão.